Oi pessoal, tudo bem? Chegamos então ao final do curso, mais um dia, então hoje é o quinto dia, é o dia que vocês gostam bastante, que é o dia de tirar as dúvidas, o dia que a professora manda beijo, o dia que a professora vai lá e tira as dúvidas do povo, né? Então vamos lá? Preparados? Eu acho que não estou preparada para algumas perguntas, mas a gente vai continuar respondendo mesmo assim, certo? Vamos lá, gente. Bom, olha lá, conteúdo excelente em todas as aulas. Vamos lá. Se o paciente não tiver como fazer a gasometria de maneira nenhuma por problema nos vasos, qual outra opção para avaliar os parâmetros dele? Na verdade, vai ter que dar um jeito. Ele vai ter que fazer a gasometria, né? Porque aí eu posso tentar coletar. Se não der para coletar via arterial, eu coleto via venosa, que dá na mesma coisa, tá bom? Bom, como pode acontecer a alcalose e acidose respiratória simultaneamente? Lembra aquele exemplo que eu dei o número 2, por quê? O pH dele deu, no caso aqui, 7,50, que estava super alto, tá? Não tá dando, esse aí não tá muito bom. Esse paciente está entrando em alcalose, tá? E aí, no caso, o PCO2 dele estava de 30, que também estava baixo, estava fora do valor normal, tá bom? E o HCO3 também estava alterado. Então, eu tenho dois tipos de alteração. Pode acontecer? Pode. O pH ele vai ser o mesmo, o que vai alterar, o que vai ficar diferente aí é o HCO3 e o PaO3, certo? Ou PaO2, tudo bem? Então, no caso, a pressão parcial de gás carbônico, ela vai continuar, ela vai se, né, pode continuar mesmo ou ela pode ser alterada. E eu também tenho uma alteração de bicarbonato. Pode acontecer? Pode acontecer, depende aí então da condição do paciente, que foi no caso do exercício 2 que eu deixei como alcalose mista. Por que é alcalose? O que define que é alcalose e o que é acidose? É o pH. E aí depois disso ele que vai decidir se é mista ou se não é. Tá bom? Bora a próxima pergunta. Ai Jesus, quero nem ver, que medo. Pergunta: como saber se introduziu o catéter na artéria e não na veia? Lembra que eu falei para vocês que para introduzir na artéria eu não preciso garrotear o braço? Beleza. Mas e se eu não garrotear o braço, eu vou atingir a artéria? Com certeza. Se você garrotear o braço, você vai poder, aí sim você vai atingir uma veia. Basicamente, eu acho que é muito impossível, difícil mesmo, de você atingir uma veia sem pressionar e colocar o garrote no braço da pessoa, tá? Então é uma condição quase que impossível, tá bom? Bom, aí perguntaram também: professora, a profundidade para o acesso da artéria radial tem algum parâmetro? Olha, pergunta muito pertinente. Você pode pegar o braço da pessoa e colocar, né? Não vai atravessar, porque senão faz isso aqui, ó. Atravessa, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Então, na hora de coletar, é o que você sente, é apalpando. Você apalpou, tá sentindo superficial, então é mais superficial. Tá apalpando e tá sentindo mais devagarzinho, que é mais profundo, então é mais profundo, tá? Então, não tem algo, por isso que a gente pode usar aquelas agulhas que eu falei, a 13 por 4,5, 30 por 7 ou a 25 por 7 pode ser usada também. Pode ser usado o scalp? Pode ser usado o scalp também, tá bom? Só tomar cuidado para não atravessar a agulha no braço do paciente, senão vai dar ruim. É melhor a gente não falar porque dá ruim, tá bom? Próximo, professor, o que tem mais aqui? Vamos ver. Ó, amei. Qual é o tamanho das seringas, agulhas e scalps que devem ser utilizados, tá? Então, olha lá, a agulha que eu acabei de falar pode ser a 13 por 4,4 ou 4,5, pode ser usado então o scalp 21, o scalp 23 também, se você quiser, pode ser utilizado também a agulha 30 por 7 ou a 30 por 8. Tá bom? É mais profundo? É mais profundo. Só que se for, por exemplo, numa artéria que é femoral, tem que usar uma agulha mais profunda. Então, tem que ter essa noção da distância, do distanciamento aí. Tá bom? Tem mais pergunta? Adoro quando vocês mandam pergunta, tá bom? É bom, mas aí não entendeu nada? Não, entendeu, mas a dúvida que tiver, você pode mandar. Toda dúvida é uma dúvida importante. Tá bom? Bom, fiquei na dúvida na parte do bicarbonato, se ele tem relação com a respiração e também na troca da função. Quais são os parâmetros para diagnóstico renal ou respiratório? Olha, a gente deixou esses parâmetros lá na aula 2 e na aula 3, tá bom? Tem parâmetro lá. Qual que é parâmetro, professora?
No caso lá de PaO2, no caso, né, PaCO2, de pressão parcial de dióxido de carbono, é de 35 a 45, tá? O que mais, professora, que eu precisava aqui? De HCO3, tá? No caso de HCO3 é 22 a 26, tá bom? E lá do pH mesmo, né, que a gente sabe qual que é, no pH, é de 7,35 a 7,45. Fechadão? Então dá uma olhadinha lá também de novo. Vamos lá. Bom, pergunta. Professora, oi, querida. Sendo técnica de enfermagem, eu posso colocar no meu currículo o curso de gasometria arterial, uma vez que é de competência da coleta do enfermeiro? Pode, amiga. Amiga, põe que é sucesso, tá bom? Então, ele não é um curso específico só para enfermeiro, ele é um curso para qualquer outra pessoa que queira fazer esse curso aqui, tá bom? É uma atualização e tal, então todo conhecimento é válido, viu? Certo? Muito comentário positivo, queria agradecer vocês aí, tá bom? Vamos ver o que tem mais. Nossa, a pergunta é boa, tá? Uma pergunta. Quando ingerimos o limão, ele entra alcalino no nosso estômago, segundo alguns estudos que li. Gente, depende. Se tu tomar com uma tequila, vai ficar bem ácido. Brincadeira, voltando aqui, ó. Posso tomar? Ele vai continuar sendo alcalino? Continua sendo alcalino, não tem problema nenhum. Mas o negócio do limão é meio... Qualquer coisa que você coma, que ela é alcalina ou que ela é ácida, vai dar a mesma, vai ter a mesma conotação no finalidade das coisas, tá? Mas com uma caipirinha é bom também, aí fica bem alcalino bastante. Próxima pergunta. Professora, se o objetivo for só verificar o pH sanguíneo, posso fazer o exame a partir de uma coleta venosa? Pode. O valor do pH venoso é o mesmo do pH arterial? Mesma coisa, pH do sangue é pH do sangue, tá? Então é de 7,35 a 7,45. Segue o baile, segue a mesma coisa, beleza? Tá? Tem mais pergunta? Vamos lá. Adorei a aula, muito bem apresentada e explicada. Hashtag coração, obrigado. Uma dúvida, qual é a diferença entre a gasometria arterial e a gasometria venosa? Olha, na gasometria arterial, a concentração de dióxido de carbono era muito maior, né? Porque ela também leva o sangue rico em oxigênio, fechado? E no caso do sangue venoso, ele é muito mais rico em o quê? Em dióxido de carbono, certo? Professora, mas dióxido de carbono é a mesma coisa que gás carbônico? É a mesma coisa, só que a gente chama dessa forma também, certo? Bom, professora, para uma pessoa ser intubada, ela não pode se intubar sozinha, tá, gente? Deixando isso claro, alguém tem que intubar ela. Tem que estar de quanto? Eu acho que... Como assim tem que estar de quanto? Eu não entendi, mas eu acho que deve ser de quanto tempo intubada, tá? E se faz necessário nesse pH. Ó, não é necessário nesse pH, eu acho que isso quis dizer a gasometria. Precisa fazer o exame? Precisa, porque se ela vai ser intubada é porque ela não está fazendo troca gasosa eficaz. Então é troca gasosa ineficaz nesse caso aí. Fechado? Bom, tem mais pergunta? Vamos lá, uma pergunta aqui. Bom dia, sou enfermeiro, bom dia. Estou acompanhando as aulas e ficou uma dúvida. Qual a importância do acompanhamento da monitorização de saturação de oxigênio? Por exemplo, quando você for coletar a gasometria no paciente, tem que desligar o oxigênio. Às vezes ninguém fala sobre isso, mas precisa falar. Porque para saber se realmente está funcionando, tem que desligar o oxigênio dele, tá? No caso aqui, o colega perguntou, o paciente com máscara não reinalante a 10 litros, precisa de oxigênio? Se ele está com uma máscara não reinalante a 10 litros, ele precisa bastante, tá bom? E mesmo com a máscara não reinalante, ele está a 94% a saturação. Tá bem grave, tem uma situação grave aí. E a extensão por acidente se soltar da régua, que azar. E ninguém percebe por uns 15 minutos. Se viver, obviamente ocorrerá uma dessaturação inferior a 85. Às vezes não, amigo. Às vezes ele deu uma restabelecida e ele vai ficar bem. Caso contrário, sala de emergência e bora procedimento, tá? Bom, e continua caindo. O que isso pode ocorrer com esse paciente? Quais as recomendações? Amiga, recomendação.
bota esse oxigênio de novo do jeito que você puder, o mais rápido possível. Leva esse paciente para a sala de emergência, tá bom? Se não der certo, você recolocar e a saturação não subir, simultaneamente, chama o seu médico aí, o seu emergencista aí, taca-lhe pau nesse carrinho velho para conduzir esse paciente para uma emergência, certo? Bom, pessoal, obrigado pelos comentários aí, pelas essas dúvidas aí que você tirou. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega, às vezes tem vergonha de falar, não tem problema, mas manda aí pra gente que a gente responde do mesmo jeito. Se a professora não conseguir responder por aqui, responde também lá no Instagram, pode mandar também que a Pro responde, tá bom? Obrigado mais uma vez por terem participado desse curso, gente. Não esquece lá que lá na plataforma da nova classe, vocês vão encontrar esse curso lá completo, tá bom? Certo? Um beijo pra vocês e até o próximo curso, pessoal!